Mas se ele tiver elegível, eu acho que todos eles se calam, todo mundo bota o rabinho entre as pernas e todo mundo vai lá beijar a mão do mito. Porque ninguém teve a hombridade de romper mesmo com o cara. Nem o próprio Marçal. O Marçal foi o cara que chegou mais perto disso. Porque o Marçal chegou a atacar o Bolsonaro mais explicitamente. Em algumas entrevistas que ele deu na época que ele estava se candidatando pra prefeitura. Mas nem ele atacou mesmo com vigor. Bater na tecla que eu acho que o Bolsonaro está bem vivo para essas eleições de 2026. Vamos falar um pouco dessa pesquisa, né? Paraná Pesquisas, Lula empata com Tarcísio e Michele e perde de Bolsonaro. Vamos descer aqui. Resumo da notícia. Contratado pelo PL, levantamento da Paraná Pesquisa simula 3 cenários de segundo turno para as eleições da presidência em 2026. O presidente Lula empataria tecnicamente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e perderia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Vamos ver aí, segundo turno. Bolsonaro vence Lula, 45... Pô, uma diferença considerável aí que eles estão dando, hein? 45,1% contra 40,2%. Nenhum branco 10,7%, não sabe 4%. Vamos ver os outros cenários. Lula e Michele empatam na margem de erro, mas Michele ainda ganha do Lula. O que eu acho que é uma grande forçada de barra isso aí, sinceramente. Paraná Pesquisa. Contratado pelo PL, né? Muito forçada de barra. Mas tá aí ela ganhando de 2%. E no caso, Lula e Tarcísio, Lula está na frente de Tarcísio. Ou seja, foi basicamente uma pesquisa encomendada para dizer que a família Bolsonaro detém o controle da direita. É isso que a gente pode resumir essa pesquisa, repita. Né? Foi uma pesquisa encomendada para dizer que a família Bolsonaro detém o controle da direita. Ponto. Podemos encerrar a live, acabou. Podemos encerrar a live. E aí, Pedro, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, também. A revolta dos tomates vai acontecer hoje, hein? Já lhes aviso. Tô aqui, ó, tomando um suquinho. Quantas pessoas você matou de fome hoje, Pedro? Com o desperdício sistêmico do agro. Rola Modora aqui em casa. Mas vamos falar disso depois. A gente vai falar. Só avise, tá, pessoal? Deem like na live, porque a gente vai tratar de uma estratégia do governo para tentar explicar a alta nos alimentos e que deixou o Pedro Deroa revoltado no Twitter. Revoltado. Ele ficou. Não é o Matopio, é o Matopistola, tá ligado? Ele ficou revoltado, a gente vai falar sobre isso hoje, mas, Ricardo Almeida, eu queria que você então abrisse. Você falou que essa pesquisa contribui para sua tese, contra a minha tese, que o Bolsonaro vai vir. Não, o problema é o seguinte, é claro, é uma pesquisa do Paraná Pesquisa, então é difícil de confiar nisso aí, né? Quando você vê a Michele Bolsonaro... Ele já desistiu quando ele viu a notícia. Não. Eu desisti quando eu vi a Michele acima do Lula. Eu vi, pô, a Michele acima do Lula, tá meio forçado, né? 5% de diferença do Bolsonaro pro Lula também tá meio forçado. Mas enfim, eu acho que se sair uma outra pesquisa do Instituto mais sério, escuta só, do Instituto mais sério, que os números pro Bolsonaro não serão tão negativos assim quanto você imagina, Junito. Ele ainda tem bastante tração aí pra 2026. No Instituto Perseu Abramo, né? No Instituto Perseu Abramo vai ter 67% para Lula e 23% para Bolsonaro. Já que o professor Ricardo, assim que leu a matéria, desistiu de defender a tese dele, então eu vou começar, eu falo o que eu acho dessa pesquisa e o senhor rebate, eu acho que vai ficar mais fácil, porque é o seguinte, eu tinha visto a notícia que essa pesquisa, faz uns 3 dias atrás, que eu vi que eles encomentaram uma pesquisa para colocar Bolsonaro, devido àquela pesquisa da Datafolha, que Lula afunda, né? Sim. Eles queriam testar o nome do Bolsonaro e da Michele, basicamente. E deixaram essa pesquisa lá com eles uns 2 dias ainda, antes de revelar. A pesquisa é feita pelo Paraná Pesquisas, como você falou, é um instituto que costuma favorecer bastante. Opa, candidatos de direita? Não, candidatos da família, do PL, basicamente, porque é o seguinte, ano passado, se vocês vão lembrar, naquela confusão pré-eleição municipal, Kim Paim, em alguns momentos de raiva, ele acusou o Hidalgo, que é o dono do Paraná Pesquisas, de fazer se juntar com o Valdemar da Costa Neto para ir contra os interesses do Bolsonaro. O que eu digo ali? Naquele momento eles estavam brigando para ter o controle da campanha do Martin, né, da campanha do Ricardo Nunes, só que nisso já revelou que existe o Hidalgo e o Valdemar Costa Neto, se conversam, eles têm alguma relação muito próxima, que é o dono do Paraná Pesquisas, ele usa as pesquisas para conseguir fazer a vontade do Valdemar da Costa Neto. Foi o Kim Paim que acusou. Então a gente não pode, você pode pegar a pesquisa, parar a pesquisa e falar, cara, não vale nada. Não dá nem pra comentar. Não vale nada. Não dá pra comentar. É uma pesquisa encomendada pra gerar manchete, pra o Bolsonaro mostrar força, ainda mais agora. Sim, funciona. Isso é uma estratégia. Pesquisas ganham eleições, tá? Aqui no Paraná a pesquisa ganhou eleição, tá? Aqui no Paraná, a última... O Sérgio Moro versus Paulo Eduardo Martins, por exemplo. Eles saíram com uma diferença de 2%. Na última pesquisa, 2 dias antes, tava 20% de diferença entre eles. Em São Paulo, Arthur Duval, que saiu com 4% 2 dias antes e terminou com 10%. E o terceiro lugar ficou com 16%. Entendeu? Eu entendo a seriedade de pesquisa e ela é muito usada. Ainda mais o Paraná Pesquisa, ainda mais de toda a confusão que teve, que foi revelado ali pelo Kim Paim, que essa relação do Hidalgo com
Kim Paim. A relação de Hidalgo com o Valdemar Costa Neto. Então é isso. Bolsonaro está fazendo de tudo para se tornar viável. Ele está fazendo de tudo. Ele está vendendo a mãe para ser perdoado, para ele ter a elegibilidade, né? Ele ser candidato em 2026. Ele está tentando de várias formas. Ele está tentando através da acabar com a lei da ficha limpa. Ele está tentando. Olha só. E olha só que interessante. Eu vou depois até colocar o vídeo. Que mês passado ele estava pedindo o impeachment do Lula. A gente precisa ir pra rua. Só um instante aqui. Desculpe ele interromper. Humberto Matos defendeu os assassinos do ciclista? O comunista lá? Porque eu vi um cara falando de react do Humberto Matos. Por favor, procurem aí se ele defendeu isso aí. Porque se ele defendeu, com certeza a gente vai fazer um react e escolher achar esse cara. Nossa senhora. Mas sim, siga. Então é isso. Bolsonaro tá fazendo de tudo. É a última chance dele conseguir manter a direita. Como líder da direita, ele não precisa ganhar. Ele precisa manter a direita no cabresto. Para ele poder fazer as negociações quando tiver um Senado mais favorável para ele. E existem muitos perigos. Nicolas Ferreira é o principal, mas ele não tem idade. Então ele tá correndo. Gostei que você falou. Existem muitos perigos. Nicolas Ferreira. Eu ia falar o segundo, que é Pablo Marçal. Cara, tem vários. Tem o próprio Centrão querendo fazer o nome do Ratinho Júnior. Embora ele tenha uma boa relação, não vai manter... Esquece. Oi? Ratinho Júnior não vai pra lugar nenhum. Para com isso. Ricardo Almeida, Ratinho Júnior ganharia a eleição. Ratinho Júnior ganharia a eleição? Eu acho. Ninguém conhece Ratinho Júnior. Ele é um só que assim, só tem uma coisa pra falar. Só tem uma coisa pra falar pra todo mundo. Eu vou ficar em silêncio. A questão do Ratinho Júnior é o pai dele. A questão do Ratinho Júnior é o pai dele. Imagina o Ratinho pedindo voto. Imagina a campanha do Ratinho Júnior. Rapaz! Ele ganhou duas vezes aqui em primeiro turno, professor. E não fez uma má gestão no Paraná. Ele tem números bons pra mostrar aí no Paraná. E tá na pesquisa. Ele não tá na pesquisa não, viu? Ele não tá tão atrás do Tarcísio na pesquisa. Enfim, professor, o que você acha dessa meu diagnóstico dessa pesquisa? Eu acho que você tá certo, cara. Eu acho que você tá certo. O Bolsonaro tá claramente desesperado, tá atirando pra todos os lados. Essa é uma pesquisa encomendada pra dizer que ele é viável. Mas eu ainda considero que ele é muito viável. Eu ainda acho que ele tem bastante força na direita. Eu não vou deixar de achar isso. A não ser que você tenha realmente uma liderança que chegue e quebre o monopólio que ele até agora não chegou, cara. Mesmo se você olha você fala do Nicolas. Todos os ataques que eles fazem são ataques também muito velados ao próprio Bolsonaro. Ele faz um ataque, mas ele deixa ali... Ele não chega e diz, o negócio é o seguinte, Bolsonaro é um frouxo, ele não vale nada, é um péssimo presidente, foi um governo de bosta. Eles não fazem isso, eles não rompem de fato. Então eles sempre estão esperando um meio do cara ser garfado por forças que não são as deles. Né, por forças alheias, pelo sistema, porque ele não pode se eleger, que ele seja preso, que aconteça alguma coisa com ele, mas não por ação desses supostos líderes da direita, líderes alternativos da direita. Eu não vejo assim. Eu não vejo esses caras atuando de forma franca e aberta contra Bolsonaro. Ninguém. Nem Ratinho Júnior, nem Tarcísio, nem Nicolas, nem ninguém. Todos eles, quando chega Bolsonaro, eles ficam lá, dão um jeito ali de se acomodar, aí falam do cara e dão uma indiretazinha, uma alfinetadazinha e tira. É desse jeito, cara. Não é um negócio aberto. Só há um grupo, só há um... Oi? Estão falando que a denúncia do Bolsonaro sai em 20 minutos. Opa! Quando sair, isso já muda o título daí. Opa! O pessoal tá falando aqui. Eu vou discordar do professor. Não discordar, porque ele falou que ele não vê as claras, eles falam eles se colocando contra o Bolsonaro. Mas existe uma movimentação, sim, de uma parte da direita contra o Bolsonaro. Nesse exato momento, ele tá... Até o Renan Santos... ele postou esse final de semana que o Bolsonaro está sofrendo um golpe interno e ele não tem reação, Bem porque eles não se colocam frente a frente com ele. Eles falam assim, não, estamos com o Bolsonaro e por trás tá esfaqueando o Bolsonaro, por assim dizer. Porque é o seguinte, é muito mais perigoso isso, professor. E é muito mais perigoso porque eles vão indo para um caminho que eles não ficam indispostos com o público bolsonarista e ao mesmo tempo fazem o público bolsonarista olhar para o Bolsonaro e falar, cara, que frouxo. Um exemplo agora, a manifestação. Esse grupo que age hoje contra o Bolsonaro, e é exatamente isso. Eles pediram uma manifestação impeachment do Lula. Bolsonaro falou, não vou deixar, né, essa parte da direita agir sozinha. Foi lá e tomou para ser manifestação e não. Se eu e Malafaia, a manifestação vai ser Lula, fora Lula 2026, e anistia e democracia, aquele monte de coisa que ele falou lá, pra ficar com toda a manifestação. Nicolas Ferreira hoje, se você pesquisar ali, ele falou, não, a manifestação é impeachment do Lula. Pau! Rapaz... E aí? E aí o seguinte, o Bolsonaro pedir na manifestação impeachment do Lula não é problema nenhum. Em termos discursivos não é problema nenhum. Ele pode chegar lá e pode pedir o impeachment do Lula. Aí ele vai na manifestação, depois de ter dado toda essa controvérsia, ele chega no caminhão, inclusive se o Lula sair agora é melhor, impeachment dele, bababá. Aí acabou, aí todo mundo vai, o mito sempre soube, incrível. Isso não, sabe, isso... Mas não é o que a gente está discutindo. A gente está discutindo que você falou que eles não se enfrentam. Eles se enfrentam e estão se enfrentando nesse exato momento, e nesse momento, Bolsonaro derrete com a própria base.
Nesse exato momento, o Bolsonaro está derretendo com a própria base. Eu não tô dizendo que eles não se enfrentam. Eu tô dizendo que eles se enfrentam, mas que esses caras, que são líderes alternativos da direita, eles fazem esse joguinho de puta que consiste em ficar pelas costas ou ali, na lateral, alfinetando o cara e tentando tirar o tapete, puxar o tapete dele, mas sem um rompimento sério, sem uma coisa que você diga, olha, Bolsonaro não, agora é outra parada. Por isso que eu acho, e eu argumentei com você ontem, argumento todas as vezes nesse sentido, que se Bolsonaro estiver elegível, o que não sabemos, que aparentemente ele vai se dar muito mal, tem aí notícia de que vai sair a denúncia dele em poucos minutos, mas se ele estiver elegível, eu acho que todos eles se calam, todo mundo bota o rabinho entre as pernas e todo mundo vai lá beijar a mão do mito. Porque ninguém teve a hombridade de romper mesmo com o cara. Nem o próprio Marçal. O Marçal foi o cara que chegou mais perto disso. Porque o Marçal chegou a atacar o Bolsonaro mais explicitamente. Em algumas entrevistas que ele deu na época que ele estava se candidatando para a prefeitura. Mas nem ele atacou mesmo com vigor. A verdade é a seguinte, o único grupo de direita que existe no país, que ataca Bolsonaro e que o critica há muitos anos e que tá rompido, somos nós. Não tem outro. Não tem Partido Novo, não tem Nicolas, não tem Maçã, não tem ninguém. Por isso que o detalhe é, se Bolsonaro estiver elegível, ele vai unificar toda a direita, todo mundo vai estar com ele, todo mundo que não gosta dele vai ter que beijar a mão do cara, e vai ter uma alternativa a esse cara, nós. Ponto. Essa é a questão. Eu quero ouvir o Pedro agora, eu vou discordar de novo, mas a gente já tem até uma aposta, então nem preciso discordar muito, mas eu quero ouvir o Pedro. Que ele tem pra falar. O ponto é, vou fazer uma pergunta pro Ricardo, o ponto é, por que o Bolsonaro estaria elegível pro sistema? Eu, assim, os boatos que eu ando ouvindo por aí é que ele vai ser preso. Eu também ele vai pegar mais fácil cana. Ser preso do que ele ser elegível. Então, dado que a situação mais provável é essa, de que ele vai pegar cana, você vai ter uma fragmentação da direita. Vai ter. Por quê? Qual que é a tese do Bolsonaro? O Bolsonaro vai tentar postergar ao máximo essa condenação para justamente ficar nessa situação, ficar nesse chove não molha, onde ele consegue ir liderando a direita através do processo, para que lá nos 45 do segundo tempo ele vá apontar um sucessor e os outros elementos da direita não tiveram tempo para se estruturar, para formar uma candidatura. Então, que é um pouco o que o Lula faz com o PT e com a esquerda, né? Aquela coisa de terra arrasada, você joga sal na terra, não nasce ninguém, e aí como você não vai ser candidato porque você está preso, igualzinho, a história se repetindo, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, igual dizia Marx, né? Vai chegar lá com o presidente preso, com o ex-presidente preso, comunista, com o ex-presidente preso, e aí ele vai ungir alguém. É isso que o Bolsonaro espera. E talvez seja a Michelle, e aí o presidente que ele vai ungir, se ganhar, talvez lhe dê um perdão presidencial, porque o sistema não vai liberar o Bolsonaro igual liberou o Lula. Então o que ele tá, né, o dele tá na reta, ele tá jogando com isso. Por isso que ele tá falando essas coisas aí, tipo, como é que é? Manifestação, impeachment, não é impeachment, né? Fora Lula 2026, tudo negócio pau murcho, embroxado caralho, né? Coisa mais broxada que tem é isso aí. Fazendo o que o PSDB fazia lá. Não, vamos deixar a Dilma sangrar, né? E todo mundo esculachava o PSDB, esculachava o S, esculachava o Fernando Henrique. O Bolsonaro tá fazendo igualzinho. Bom,